obrigado, muito obrigado a você pelo seu tempo, pela sua atenção dedicada ao polêmica judiciária. Polêmica judiciária se destina a tratar das questões, das decisões judiciárias, grande parte delas da Suprema Corte, dos tribunais superiores, que dizem respeito ao dia a dia da cidadania, aquilo que efetivamente afeta o cidadão e a cidadã brasileira e que seja, portanto, relevante. Não se dedica aqui a tomar partido, a paladinar pela correção ou a incorreção da decisão, apenas expor com boa fé, com qualificação, os argumentos pró e contra, razões e contra-razões. Meu nome é Celso Tres, sou procurador da República há décadas. Elaborei aqui com muito carinho um sumário tópico para orientar aqui a minha exposição e que irá para a sua tela, para você acompanhar com o máximo de precisão possível. A abordagem de hoje é sobre o crime de homofobia, transfobia, que foi tipificado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande novidade, digamos, né? Que normalmente um crime ele é criado, ele é elaborado seu tipo através do legislador, Congresso Nacional, com sanção do presidente da República. Então essa foi a grande inovação, digamos assim, e causou, em razão disso, um certo surpreendimento, uma surpresa da comunidade jurídica sobre este acontecimento. Comecemos assim com uma parte introdutória leve. O direito ele calca a sua construção sobre 3 pilares fundamentais: a filosofia, e a partir da filosofia, onde todas as ciências têm a sua matriz constitutiva, os saberes daquela área respectiva, né? Então, quando nós tratamos de homofobia, transfobia, o que nós temos aqui? As ciências comportamentais, a antropologia, a psicologia, nós temos a biologia, a medicina, todas elas sorvem saberes que nos orientam, que nos dão luz para essa questão. Então, uma orientação aqui, remete-se à ideologia de gênero, aqui no YouTube, do Dr. Drauzio Varela, que dispensa apresentações, né? Uma pessoa que todos conhecem e sabem do seu saber. Ideologia de gênero, assista aqui no YouTube, um primor a exposição do Dr. Drauzio. No segundo aspecto é na história, porque a história é que justifica, contextualiza a elaboração da lei, como agora, né? Por que o Supremo chegou então a essa conclusão de criminalizar a homofobia? É preciso entender o contexto. Ortega y Gasset, o homem é o homem e suas circunstâncias. Então, esse contexto histórico é decisivo para entender o direito. E nesse caso especificamente, que nós tratamos aqui, olha lá, Eduardo Bueno, no YouTube também, História do Brasil LGBT. Assiste. Eduardo Bueno, jornalista, historiador, uma figura intelectualmente brilhante, diga-se. E C, o terceiro fundamento, pilar do direito, para entender o direito, o que é? Os dados da realidade. O direito, né, evocando lá uma máxima norte-americana, acreditamos em Deus, os demais apresentem dados. O direito é fundamentalmente para o quê? Para modelar, para adequar uma realidade que o legislador e o Estado e a sociedade definem como a melhor. Portanto, é fundamental conhecer essa realidade, não se perder em discussões estéreis, bizantinas, puramente teóricas, né? Então, sob esse ponto de vista também, verifica lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Violência contra homossexuais, chama lá que nós teremos muitos dados da realidade. Vem de Roma uma sentença, obviamente, da época e, portanto, antiga,
que define o direito sob 4 comandos. 4 comandos: proibir, obrigar, permitir e punir. Então são os 4 comandos do direito. Qual é a relação oposta disso, a contrário senso disso? É que o direito sempre vai ter uma contrapartida. Se na economia a gente diz assim, né, não existe almoço grátis. Friedman, prêmio Nobel de Economia, né, consagrou essa expressão que já era uma tradição norte-americana, diga-se. Se alguém recebe algo de graça em algum lugar, outro está pagando, de alguma forma, direto ou indiretamente. O direito não é diferente. Quando é um direito de expressão monetária, é mais fácil compreender. Por exemplo, o direito trabalhista, o empregador vai pagar. O direito do consumidor, o fornecedor vai pagar. O direito civil, um dos obrigados vai pagar. Os direitos sociais, às vezes no Brasil, não são muito bem entendidos. Quem paga o auxílio emergencial? Quem paga o Bolsa Família? Quem está assistindo esse vídeo, né? Cidadãos e cidadãs brasileiras que pagam tributos. O Estado, o poder público, não gera riqueza, ele arrecada tributos. Então, os senhores, as senhoras é que pagam esses valores. No segundo nível, aí já é mais raro as pessoas perceberem. As liberdades públicas, por exemplo, talvez a mais relevante, a liberdade de expressão. Ela tem um preço? Tem um preço. Ela tem um ônus. Qual o ônus? Se eu critico alguém, se eu exerço essa liberdade, esse alguém também pode exercer em face de mim. Então, se eu critico, eu tenho o ônus de aceitar, de receber críticas. Né? É bom, é muito bom ser estilingue. O ruim é ser vidraça. O direito aqui tem essa reciprocidade. E ele tem o custo, portanto. É um exemplo clássico. E num terceiro nível, ele é ainda menos perceptível, que nós podemos exemplificar aqui com a homofobia. O risco, né? Ele tem um risco, o direito tem um risco. Qual é o risco? De ser condenado por homofobia. E dirão, não, mas eu não vou praticar esse delito, jamais praticaria isso. Que bom, e seria saudável que todos nós tivéssemos não só essa propensão, mas que efetivamente nos abstivéssemos de praticar esse ato que é indigno. Todos temos a consciência disso. Mas veja o que diz a lei. A lei dos crimes raciais, para onde o Supremo enquadrou os delitos de homofobia e transfobia. Ele fez com que eles fossem aplicados, literalmente, também a homofobia e a transfobia. Todos os delitos raciais, delitos de discriminação religiosa e assim por diante. Diz lá, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevidas. Aqui, como diria o nosso jurista consagrado Soler, da Argentina, diria o seguinte: por favor, digam-me o que é crime diante dessa definição, mas não esqueçam de me dizer o que não é crime. Ou seja, dada a amplitude, elementos normativos culturais, né, de costumes, cujo conceito é indeterminado, muito fluido, ele dá margem a uma incriminação sem a necessária segurança devida. Então, esse é um exemplo. Sim, nós temos todos o risco de sermos condenados por homofobia, mesmo que não tenhamos tido a intenção de agredir e de ofender naquele determinado momento. A partir, então, dessa definição, é preciso lembrar que o direito é alográfico, né? Isso é uma expressão muito interessante. Por quê? Porque ele é escrito pelo legislador e aplicado por outrem, né? Pela autoridade judiciária, pela autoridade administrativa, enfim. O direito, pelas próprias pessoas privadas, nas suas relações, nos seus contratos privados, ele é sempre aplicado por outrem. E esse outrem exerce a sua hermenêutica, a sua interpretação. Então, temos que ter sempre em mente, quando nós temos uma lei, e tem aqueles comandos todos que vêm de Roma, proibir, permitir, etc.,
nós temos um empoderamento de uma autoridade. Isso é muito importante. Sempre pensar nisso. Tem a lei, mas essa lei ela tem que empoderar alguém, ela vai empoderar alguém a cobrá-la, a exigi-la. E esse alguém pode exercer um plus normativo. O que é o plus normativo? A interpretação, a hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes, o deus grego do entre. Como assim entre? O entre do vazio, do entre, veja, entre a autoridade, o intérprete e a própria lei, tem um vazio aí, entre a autoridade, o intérprete e a sociedade, senhores e senhoras, a quem a lei é destinada, tem outro vazio, e um terceiro vazio, entre a autoridade, o intérprete, o hermeneuta, e o que ele escreve sobre a sua interpretação. Hoje é muito comum, desde sempre, aliás, não apenas hoje, parecer aquela expressão, né, latina, obter dictum, né, nos acórdons. O que significa isso? Significa que o jogador está dizendo o seguinte: olha, aqui eu decidi assim, mas não me cobre incoerência adiante. Não quero me comprometer com meu posicionamento aqui. Então é o vazio, né, entre aquilo que ele decide e aquilo que ele escreve. Este é o vazio, e que vai daquela expressão que eu referi antes da lei e que permite, então, essa amplitude da incriminação. O Ferraioli, né, ele escreveu lá um decálogo, ele alinhou, jurista italiano, fantástico, reconhecido mundialmente. Ele fez um decálogo, é o devido processo legal do direito criminal. São 10 itens, 10, é um checklist. É um primor, já que ele é italiano, romano, uma espécie de 12 tábuas do direito criminal. Está ali na sua tela, está ali no sumário tópico. Veja que primor, ou seja, o que é isso? São os requisitos que o Estado precisa preencher para punir alguém. Ele tem que cumprir todos eles. E lá nós vamos ver que um dos elementos pelo qual se critica a decisão do Supremo, a ausência de lei, especificamente. Então, consta ali do rol do Ferraioli. Mas constam os demais elementos em que, sim, estão presentes aqui a criminalização da homofobia. E coloco lá o primeiro, que é o conceito profano, o conceito natural de crime, em que o Ferraioli diz que a ideia de crime, ela deve ser da sociedade comum, de que percebe que aquela conduta, como diz primorosamente Nelson Hungria, o direito penal é a última ratio, a última razão na tutela, na proteção do mínimo ético. Uma definição lapidar de ser perpetuado em bronze, como de fato o foi. Então veja, sim, fere o mínimo ético de uma sociedade você agredir, você segregar uma pessoa pelo simples exercício da liberdade sexual. Afinal, o que temos nós a ver se alguém decidiu ou a natureza o fez, homossexual, transexual, LGBT, né? Então, fere sim o mínimo da convivência social. Satisfeito esse requisito. Como fere também o princípio lá colocado pelo Ferraioli de que isso é injurioso, ofende aquela sociedade e, acima de tudo, é necessário que ele seja punido. Então, está ali, veja lá o rol dos 10 princípios que são de extrema preciosidade. Aqui nós temos um outro paralelo, que não consta do Acórdão do Supremo, mas eu fiz aqui para enriquecer a exposição. Muito interessante. Veja, o que fez o Supremo? O Supremo, então, entendeu que sim, há mandados de incriminação e, portanto, tem que se criminalizar a homofobia, a transfobia. E colocou onde? Na tipicidade dos crimes raciais, né? Muito bem. Nós temos um outro paralelo aqui, que são as ordenações filipinas. As ordenações filipinas, que eram de Portugal, elas vigoraram no Brasil por 230 anos. 230 anos. É a legislação mais longeva da nossa história. Elas vigoraram mesmo depois da independência. Na área penal foi até 1830, o Código Penal do Império, né?
E elas fazem também esse paralelo, um paralelo ao reverso do que fez o Supremo. O Supremo fez no sentido de defender, obviamente, e punir as agressões aos homossexuais e transexuais. Aqui era o reverso. Mas eles fazem esse paralelo da homossexualidade e a questão da raça. O que nós temos ali? Primeiro, um tipo que punia, então, os homossexuais e transexuais, a conduta sexual deles, como se fosse ir remetendo para as idênticas penas dos delitos de lesa majestade. Ou seja, é como matar o rei. Ser homossexual, transexual é como matar o rei. Veja a que extremo que se chegou. Né? E se colocou lá o seguinte, traduzindo ali para a linguagem de hoje, está ali na sua tela, leia. O que se faz então com a pessoa executada, morta por isso? Feito por fogo em pó, para que nunca de seu corpo e sepultura possa haver memória. Eu acho que coisa crudelíssima. Seus filhos e netos ficarão inábeis, infames, pena de infâmia, inclusive para a família, assim como os daqueles que cometem crime de lesa majestade. Veja só, lesa majestade. Alguém vai dizer, não, mas é a sodomia em tese pode ser praticado por quem não seja homossexual, mas era aplicado só a eles, né? E por que eu digo paralelo? Porque lá também tem a marca para judeus e mouros. Mouros porque eles ocuparam a Península Ibérica por séculos. Eles são árabes vindos pela África, então eles tinham a pele mais tostada, digamos assim, e eles eram assim colocados como mouros. Mas veja, todos têm bem em mente aquela prática terrível de Hitler na Alemanha, em que ele determinou que os judeus fossem marcados com uma estrela amarela lá, assim como o gado, né? Sei lá. Pois no Brasil nós tivemos isso por 230 anos. Os judeus deveriam ser marcados, designados, obviamente, que para serem segregados, né? Então, veja o paralelo, né, de séculos e séculos atrás, e que se reconstrói outro, sob outra ótica, obviamente, reversa e positiva, como fez o Supremo Tribunal Federal. Adentremos, então, especificamente na decisão do Supremo. Ela ocorreu em sede de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e um mandado de injunção. O mandado de injunção, ele tem um teor semelhante à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que basicamente diz o quê? Chega lá no Supremo e se diz, olha, a Constituição manda legislar num determinado sentido e o legislador não legisla, né? Então, vocês têm que fazer alguma coisa. Normalmente o Supremo, né, o que faz? Assina um prazo, faz uma recomendação para que o Legislativo faça. Nesse caso, a grande novidade é que o Supremo próprio legislou. E ele esculpiu, ele criou então um tipo penal. E como é que ficou esse tipo penal criado pelo Supremo? Condutas homofóbicas e transfóbicas. Veja só. Homofóbicas e transfóbicas. Bom, misoginia está fora. Agressão à mulher, etc. Está fora. É só homofóbicas e transfóbicas. É como, aqui acho que o Supremo cometeu um pecado, porque ele, de certa forma, perpetrou uma discriminação, né? Já que ele jogou lá para o crime da legislação dos crimes raciais, é como se o delito contra uma determinada etnia, fenótipo, cor da pele, né, origem regional, enfim, fosse delito e contra outra etnia não, né? Então as mulheres padecem muito no Brasil, né, pela misoginia. Isso é um fato, cruel inclusive, né? Mas está fora, é atípico. Reais ou supostos, né? Pode ser agressivo ou deduzido, ou seja, pode ser implícito, o que envolve também um grau de interpretação bastante amplo e muitas vezes um tanto perigoso. Que envolvem, aqui é fundamental, que envolvem aversão odiosa. Veja, não é qualquer crítica, qualquer censura a comportamento homossexual, transexual, que é homofobia ou transfobia, né? Afinal, qualquer um de nós, por qualquer espécie de comportamento, pode ser criticado. Isso não significa ato discriminatório, ofensivo à reputação, à dignidade, etc. Não significa nada disso, né? Então, é uma aversão odiosa à orientação sexual. E o que é orientação sexual? Atração afetiva e sexual de cada pessoa. Essa distinção é importante. E o que é o gênero? Identificação com o masculino, com o feminino, com o LGBT, é um construto social.
São dois conceitos diferentes. Estão ambos compreendidos. Então, qualquer aversão odiosa a isso. Um aspecto importante e que coloca uma trava em se considerar tudo como homofobia ou transfobia é que o Supremo expressamente excluiu os líderes religiosos, os pastores, padres, etc., que, por pregar o credo da sua religião, a religião possa reprovar a conduta da homossexualidade. Né? Então, isso não caracteriza homofobia, porque não é uma aversão odiosa, é a simples pregação do credo. Agora, é evidente que isso tudo tem limites. Né? Se você tiver um pastor, um padre, que use lá o púlpito para fazer uma pregação de segregação, né, achincalhando as pessoas que sejam homossexuais ou transexuais, né, ofendendo gravemente a sua dignidade, eles incorrem, sim, no crime de homofobia. E, infelizmente, a gente sabe que esses casos também acontecem. Né? Então, essa é a distinção. De onde o Supremo tirou então, esse comando para criminalizar a homofobia? Nos chamados mandados de incriminação. Ou seja, aquelas ordens que estão acima da lei, que elas estão na lei ordinária, que elas estão na Constituição e nos tratados internacionais que o Brasil se obriga a cumpri-los. Diz a Constituição no seu artigo 5º, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. É um comando, é uma ordem. E aqui, convenhamos, nós temos uma discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Quando você faz a segregação, a ofensa, o vilipêndio, a pessoa, pelo simples ato de exercer a sua liberdade sexual. Igualmente, convenções. Convenção Americana dos Direitos Humanos, é o decreto 678 de 1992. Faz tempo, né? Que o Brasil é signatário e que lá no seu artigo 13, parágrafo 5º, tem um mandado de incriminação semelhante a esse que está na Constituição da República. Nós temos também, agora, mais recentemente, depois da decisão do Supremo, mas veja, deve ser mencionado porque ele veio ratificar esse mandado de incriminação, que é a Convenção Americana, subscrita na Guatemala, contra o racismo, discriminação e intolerância. É o decreto 10.932, de 2022, agora do ano passado. No seu artigo 4º tem mais um mandado de incriminação ali, e muito interessante. Esta convenção que versa sobre direitos humanos, ela foi aprovada com quórum de emenda constitucional. Então ela é constitucional, como diz lá no artigo 5º da Constituição da República. Ela tem um status de Constituição. Para alterar ela, agora, nós precisamos dos mesmos requisitos de que se tem para alterar a Constituição da República. Então, veja o status que ela atingiu. E ela ratifica, então, a decisão do Supremo, e foi depois. O Supremo, quando criou o tipo penal, ele invocou precedentes da Suprema Corte Alemã. A Suprema Corte Alemã, ela definiu o que deve se fazer a partir dos mandados de incriminação. Observe, a Suprema Corte Alemã não criou nenhum tipo penal. Aliás, essa decisão do Supremo Tribunal Federal não refere nenhum precedente, seja do Supremo ou seja do direito comparado, porque realmente é um caso, não diria único, mas bastante singular. O que a Suprema Corte diz é como é que eles devem ser tratados e como eles devem ser desdobrados. Então diz lá, primeiro, a Corte Constitucional Alemã discrimina este dever, né, esse mandado de incriminação, o dever de proibição, proibir determinada conduta. Ora, se a Constituição manda criminalizar, obviamente que, primeiro princípio, que aquela conduta deva ser proibida, né? O dever de segurança impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiro. Transsexuais e homossexuais no Brasil, sabidamente, são vítimas recorrentes da violência.
E o dever de evitar riscos, que autoriza o Estado a adotar medidas de proteção ou de prevenção. Veja, nós temos aqui uma população vulnerável, por exemplo, na área da saúde, transexuais, homossexuais, né, uma série de doenças, situações que eles merecem uma especial proteção do Estado. Merecem sim, e o Estado deva fazê-lo. Não é só na segurança pública, não é apenas na tutela penal, né? É amplo essa proteção. Então, são esses os mandados, se é assim que se desobra esses mandados, que a Suprema Corte Alemã diz que deve se aplicar, então, e se desdobrar. Esta extração dessa lição da Suprema Corte Alemã foi tirada desse livro, né, do ex-colega do Ministério Público Federal, Luciano Feldens, né, e que fez lá essa pesquisa e aponta, então, esse desdobramento. Um aspecto, um argumento favorável à decisão do Supremo é que, muitas vezes, nós temos mudança de jurisprudência que acaba trazendo condutas que não são crime para um determinado tipo penal que já existia. Isso não implica dizer que seja uma criminalização judiciária, né? É uma coisa que acontece. Um exemplo que nós todos vamos lembrar, né? O caixa 2 da campanha eleitoral, aquilo que não foi declarado para a Justiça Eleitoral. Nós tivemos o mensalão, o Brasil é uma sequência de escândalos, né? Mas todos vão lembrar ainda do mensalão. No mensalão, então, tinha uma dinheirama, né? Uma dinheirama que financiava todo mundo, era uma quermesse de dinheiro, né? E aí, o ministro da Justiça de então, o saudoso Tomás Bastos, um criminalista de escola, uma figura de proa mesmo da inteligência jurídica brasileira, ele criou uma tese de defesa, que na época interessava muito ao governo. Qual seja? Não, esse dinheiro todo aí é simplesmente caixa 2. Ele é um dinheiro não contabilizado. Ele usava muito essa expressão. Dinheiro não contabilizado. Né? Dinheiro não contabilizado. Alguém vai brincar, né? Assim, como se o dinheiro de crime fosse contabilizado, né? Mas era uma tese extremamente inteligente e que foi a que prosperou. Ou seja, se entendia que realmente esse caixa 2 da campanha eleitoral, essas doações por fora, como se diz, alheias ao controle da justiça eleitoral, não era um crime. Então, a Lava Jato, quando propôs lá as famosas 10 medidas contra a corrupção, ela propôs que fosse criminalizado isso. O Congresso Nacional já tinha sempre teve projetos de lei nesse sentido. E no âmbito da própria Lava Jato, o que aconteceu? O ex-procurador-geral da República, sem lei que criminalizasse o caixa 2, ou então o doutor Rodrigo Janot, foi ao Supremo Tribunal Federal e contra o Eduardo Cunha, que foi depois no escândalo seguinte do mensalão, né, do Petrolão, ele é presidente da Câmara, afora outras imputações de corrupção e tudo mais, ele colocou lá caixa 2 na campanha eleitoral, o chamado dinheiro não contabilizado, enquadrou no artigo 350 do Código Eleitoral. Falsidade ideológica. Pela primeira vez se fez isso. E o que aconteceu? O Supremo acolheu essa imputação e passou a ser, então, admitido pela Justiça. Hoje a Justiça Eleitoral processa isso, né? Os promotores eleitorais, né, acabam fazendo essa imputação e a Justiça trata isso como possivelmente típico. Claro, tem que ver o caso concreto, se é caso de condenação ou absolvição, mas passou a ser típico. Então, é um exemplo disso. Não se criminalizou o caixa 2, se enquadrou num tipo que já existiu. Então, passemos agora à contraposição, né, da decisão do Supremo, que é basicamente calcada sobre a ausência de lei, né? Não há lei. A ideia de lei, né, da necessidade da lei, ela é transcendente. Ela vem além desse nosso mundo terreno. Quando Moisés, né, recebeu de Deus lá os 10 mandamentos, né, eram o quê? Os 10 mandamentos. Estão até hoje aí, né? A lei de Deus está ali, né, escrita. As religiões têm o quê? As escrituras sagradas.
A Bíblia, o Corão, o Torá. E o que são as Escrituras Sagradas? Lei de Deus. Então veja, isso é transcendente, vai além das nossas faculdades, né? E obviamente que nós acabamos incorporando isso e sendo a grande aspiração, se pudesse resumir, da civilização humana. Qual é a grande aspiração da civilização humana? Tem várias, né? Mas é fazer o quê? É tirar daqui, ó, da cabeça, do subjetivo, do rei, do poderoso, do juiz, do procurador que vai lhe acusar, do delegado que vai lhe investigar e assim por diante, né? O destino das pessoas. Tira do subjetivo e põe no objetivo. O que é objetivo? É o que está escrito na lei, não é invenção dele. A expressão famosa de todos, sabido, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Luís XIV, na França, quando argumentaram a ele, o senhor está descumprindo a lei, está descumprindo todos os mandamentos do Estado. Ora, o Estado sou eu. Não. É a lei, é o Estado. Todos têm que se submeter à lei. Então, a primeira codificação que nós tivemos foi o Código de Hammurabi, né? A lei de Talião, que por muitos hoje não é muito compreendida, como cruel, etc. e tal, mas ela estabelecia uma proporção. Foi muito importante, muito detalhada, né? Cravejada na pedra, está lá no Museu do Louvre, em Paris, no seu teor originário. Lei das 12 tábuas, né? Depois, e as declarações de direitos da história da humanidade que se sucederam, sempre colocaram como dos seus primados a exigência de lei para punir alguém. 1215, João Sem Terra, a Magna Carta da Inglaterra. A Inglaterra é o berço da liberdade. A França teve a Revolução Francesa, com toda a repercussão, tem os seus méritos, mas os liberais ingleses é que fizeram com que a liberdade fosse verdadeiramente uma catedral da construção jurídica. Diz lá, 1215, veja, 1215, nenhum homem livre será detido, senão mediante harmonia com a lei do país. Ora, isso é um prenúncio do devido processo legal. Veja que primor isso aqui, 1215. E assim depois. O Brasil, desde o Brasil colônia, tem as ordenações que eu referi, que tinham seus horrores, mas a lei muito detalhada. Para a época, era o que se tinha de melhor, né? Tinha um limite ali do rei, do juiz, enfim, do quanto ele poderia fazê-lo com as pessoas, né? Todas as nossas constituições, temos várias, né? Todas elas sempre foram muito firmes na reserva legal, né? As declarações de direitos da Revolução Francesa, que eu já referi, a norte-americana, direitos da ONU, Convenção Europeia, né? Então são muito firmes nesse sentido da exigência de lei. E não é qualquer lei. A lei ela tem que ter alguns requisitos fundamentais, né? Ela tem que ser prévia, antes do fato criminoso, né? Não pode ser depois. Ela tem que ser escrita e ela tem que ser certa, precisa. Aquela referência que eu fiz daquele conceito genérico antes, que se remeteu os delitos de homofobia e transfobia e crimes raciais e discriminação religiosa também, diga-se, é um exemplo, né? É um exemplo de que se diz que não se pode dar tanta liberdade na interpretação, porque senão você transfere para o hermeneuta definir o que é crime e o que não é crime. Bem, então eu fiz essa exposição, agradeço muito a atenção, agradeço o seu tempo de ter chegado aqui, assim como diz a nossa Constituição da República, fiquemos todos nós sob a proteção de Deus, mas fiquemos também sob a proteção de Olodumare, da Mãe África, sim, brasileiros e brasileiras que estão sob a proteção de Olodumare, assim como todos nós. Agradeço a atenção e até a próxima.